E já voltando com Temperando o Papo, recebendo Francine Brandão, ela que é escritora e contadora de histórias. Seja bem-vinda, viu, Francine? Obrigada. Ô, Francine, me conta, você faz histórias personalizadas para crianças. Como é a reação delas? É divertido porque elas querem participar, né? Faz pouco tempo que eu contei numa festa que a menina estava fazendo 1 ano. Aí é divertido porque você termina, às vezes as maiorzinhas vêm e falam, eu sei cantar essa música. Sei. E aí você chama pra cantar junto. É interessante essa interação que eles têm, até muito mais que adulto. Eu contei para adulto também. Então tem a participação de todas as crianças, independente de idade. Com certeza. Os adultos participam menos, mas participam as crianças... menos. Mas depende, se for para os adultos também, né? A história virada para eles assim, com um ponto crucial. Agora me fala também, como que é a construção dessas histórias? Por exemplo, cita alguns exemplos de histórias que você conta e se você emenda em histórias que já existem, faz uma nova reavaliação, porque você é jornalista também, né? Eu faço o seguinte, por exemplo, há pouco tempo eu fiz para uma festinha da criança de 1 ano, aí eu brinquei com a mãe. Acaba sendo mais para os pais do que para a criança, né? A criança tá querendo dormir, comer brigadeiro. Não, brigadeiro com 1 ano ainda não, né? Tomar leite, papinha. Ela tá querendo mamar, não tá muito... Aí eu fiz como eu já conhecia a mãe, a gente teve uma amizade bacana antes, aí eu fiz uma história que era nossa, da nossa amizade. Olha que legal. Mas daí eu brincava, porque como ela conta a história também, eu brincava assim, a rainha da contação de histórias, em conhecer a sua amiga, a princesa, aí a gente vai brincando, né? Tipo, ano passado eu dei uma joaninha pra ela, eu brincava, a amiga trouxe uma joaninha do Jardim Encantado, eu vou colocando elementos da história que eu tenho ou com a criança ou com a mãe, né? Porque eu estudei dramaturgia no SESI, na Casa das Rosas, a gente vai aprendendo a costurar isso, né? Então, você leva bonecos também? Não, geralmente eu acabo contando mais ou com essa questão de adaptar a uma história personalizada, né? A gente leva um figurino, que isso é interessante. O figurino é essencial, sempre legal. Aí a criança fica de olho, assim... E aí é divertido, assim. Aí eu até pensei assim, bom, essa história é mais minha e da mãe, que a gente tem uma amizade. Mas eu vou levar uma outra história pro pessoal que não conhece a gente, que tá lá a primeira vez na festa. Então eu levei, por exemplo, a Árvore Generosa, que a gente não conta por acaso também, porque eu identifico a Árvore Generosa como a mãe. Porque ela vai se doando para uma criança que ela adora, ela vai dando tudo que ela tem para aquele menino que ela quer que volte, né? E aí é engraçado que cada um da sua... fruta? Ela dá os galhos, a criança vai crescendo e vai perdendo aquela relação que ela tinha de brincar com a árvore. Com a mãe, no caso. Com a mãe. E cada vez que ela volta, a árvore oferece. O que ela tem, né? O tronco, as frutas, as folhas, a sombra. Mas ela vai crescendo e já vai não vendo tanta graça nisso. Eu quero dinheiro. A árvore oferece os frutos para ela vender na feira para ter o dinheiro. Eu quero ter uma casa. Ela oferece os galhos para ele fazer a casa dele. Depois ele quer viajar. Ela oferece o tronco para essa criança fazer o barco e conhecer onde ela vai crescendo, né? Adolescente, adulto. E daí no fim ela acaba oferecendo o tronco para ser pessoa conhecer o mundo, que ela quer viajar. Gente, que história maravilhosa. É linda, assim. Mas... Então, ou seja, né, ela não dá o peixe, ela ensina a criança a pescar. Isso. Que e é a criança vai conquistando sonhos. Com a gente. Com certeza. E ela vai conquistando sonhos, mas ela volta para ficar com a árvore no final, né? É bem linda. Que é o que é essencial. Que eu acho que quando a gente atinge uma maturidade, aí a gente vê realmente a importância, o significado, que a gente sabe, né, agora com maturidade, que os nossos pais, sem sombra de dúvidas, têm pra gente. Com certeza. E Francine, além de festas e etc., aonde mais que você contou histórias? Eu já contei em centros culturais, eu contei em institutos budistas, que também tem contos com aquela sabedoria que passa as mensagens, que diferente. Né? É bem interessante. Assim, contei... em centros culturais, contei em escola. Teve uma época que eu estava fazendo um trabalho com uma escola ali do lado de Heliópolis, então a gente explora bem essa questão do aspecto pedagógico da contação de histórias, né? O que dá para as crianças aprenderem. Quando a escola é interessante a gente manter o livro como um objeto cênico, né? Porque as crianças vão tendo essa curiosidade de ir atrás do livro. A gente considera o contador de histórias um intermediador de leitura, para estimular que elas voltem para a leitura, para ver mais os livros, né? Depois saia de frente do computador, só pouco. Facebook, né? Internet, com Google. Certeza. Não tem condições, né? A gente tem que ler sim bons livros, apesar da adaptação dessas crianças através do iPad, né? Para ler esses e-books, etc. É uma coisa que culturalmente não é aceitável, talvez por nós,
com a idade que a gente tem, porque a gente tem um hábito de passar o papel do livro, Com né? certeza. De curtir o livro, aquele momento gostoso. Não sei, pra mim é assim, pra você também? Ah, com certeza. Uma vez eu escrevi uma matéria falando de um e-book, né? Que eles falavam assim, tem tudo que o livro tem, faz até o barulho da página. Eu escrevi assim, tem quase tudo, porque a gente adora o cheiro do livro. Não é? Nossa, é verdade, sem sombra de dúvidas. E me tira uma dúvida, as informações levantam para fazer uma história customizada? A gente é gostoso conversar ou com o pai ou com a mãe, às vezes até com o tio, quem tem assim lembranças, né, às vezes da infância, às vezes daquela relação que construiu com a criança, que a gente vai costurando isso uma história customizada para a festa, para ter significado para quem está assistindo, né, do crescimento daquela criança, da relação com os dois, né. Faz pouco tempo que eu fiz um treinamento que o senhorzinho reclamou que ele estava longe da mulher, que estava fazendo 55 anos, eu acho. Aí eu falei pra ele, me escreve sobre a sua mulher que eu vou fazer uma história pra você. Aí ele só fez dela, né? Daí no intervalo eu falei, não, me conta a sua relação com ela. Então são as duas coisas legais, né? Tanto as histórias da pessoa que tá fazendo aniversário, que tá comemorando, quanto de quem tá querendo dar um presente, a relação que construiu com a pessoa, você vai fazendo customizado, né? Agora, você sempre busca o lado da emoção. Qual lado da história você mais aflora? Eu acho que o mais interessante é da emoção, porque é onde pegam as pessoas, né? Eu brinco que a gente fala, era uma vez, todo mundo fica com aquele olhinho assim, não é só criança, adolescente também, adulto, porque você vai nessa... Tem os dois aspectos que são interessantes, é o pedagógico, tipo em escola, quando você conta, é legal ressaltar o que dá para aprender, e cada um vai aprender de um jeito, né? E daí, em outros espaços que eu também contei espaço terapêutico, né, contei em ONG, aí é interessante você, às vezes, ressaltar o aspecto pedagógico, porque as histórias curam também, né? Com certeza. Então é bem bacana, assim. A gente aprende, né, com histórias. Com certeza. Tem um estudo do pessoal da Waldorf, que é dessa questão da cura mesmo. O pessoal da medicina dessa segmento Waldorf, eles usam todas as histórias para curar as pessoas. A gente não tem que aprender só com o sofrimento, na Não, verdade. com certeza. A gente tem que aprender com o sofrimento dos outros, com as histórias. A gente tem tanto que aprender, né? E tem tantos, assim, objetos que a gente pode fazer uso deles para aprender também. Com certeza. Eu acho que sempre tem uma forma lúdica de você aprender. Não precisa ser só sofrendo, né? Às vezes com uma experiência que você ficou meio traumatizado. Agora ouvir os mais velhos. Especialmente escutar os mais velhos. Que a gente não faz muito, né? O que você ia falar? Agora você comentou das histórias com os objetos, eu lembrei que quando eu usei objeto, não foi para criança, foi para adulto. Que eu adoro uns contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ressalta o sagrado feminino, de sociedades que eram mais matriarcais, que não eram tão centradas na figura masculina, né? Sei. E eu contava com os objetos também, né? Representando o rio, as lágrimas da pessoa. Aí eram com os objetos. Aí foi espaços terapêuticos, escolas de yoga, que aí o pessoal fica também... o que vai representar esse objeto que está no chão? Olha só, até porque o adulto ele é muito visual. Muito, né? com Principalmente certeza. o adulto, para prender a atenção dele ali, além da história, claro, mas ele é muito visual. A maioria dos adultos. A maioria. E é interessante porque na época eu trabalhava com um músico e ele também trouxe alguns objetos que eu não sabia que dava para usar como objetos musicais, né? O pau de chuva, que se eu não me engano é indígena, que faz aquele barulho da água. Ele tinha um que fazia com garras de animais, sabe? Que sei, daí eu vai já fazendo. vi. É bem interessante, Nossa, assim. Dá os efeitos mesmo. sonoros, né? Agora me fala, Francine, a associação que você coloca entre o jornalismo, né, que é a sua profissão, e ser contadora de histórias. Porque tem gente que acha que não tem muito a ver o jornalismo Ô, com o teatro, né? Uhum. E eu falo, não, eu acho que tem a ver porque é o seguinte, no jornalismo eu conto histórias, mas histórias que aconteceram, né? De Sim. pessoas que passaram pela experiência, a gente vai levantando fatos reais, né? E eu acho que no teatro eu posso brincar com a imaginação. Com Sim. coisas que a gente gostaria que tivessem sido daquela maneira. Eu até brinco, né? A literatura exagera, superfatura as coisas, porque... Deixa tudo mais bonito. Fica mais bonito, né? Faz pouco tempo que eu fiz uma contação bem interessante. Foi de uma bailarina que ela veio de Buenos Aires, ela trabalha com danças árabes. Ela mesma me falou, ela me deu já o material que ela queria que eu utilizasse. Então tinha a introdução da dança, que você falava de onde vinha, como eram as bailarinas, por que elas usavam aquela dança. Ela falou, esse pedaço você já faz como jornalista, porque é histórico mesmo, né? E depois tinham as poesias, que é de um místico sufi, né, uma parte mística muçulmana. Sei. E aí ela falou, essa parte você já faz como atriz, né, porque você saboreia mais as palavras. Então, no mesmo evento eu acabei fazendo a ponte das duas profissões, né. Olha só, gente, vocês viram? E com certeza
Além do que, no jornalismo é muito interessante a parte cultural também, né? Que você estuda no jornalismo. Ah, com certeza. Em revista a gente acaba sendo um pouco fazendo exercício da literatura. Bem eclético, né? Já dá para fazer uma introdução mais caprichada, não precisa já entregar logo a coisa mais interessante no começo do texto, porque a gente imagina que a pessoa vai namorar a revista o mês inteiro, né? Entendi. Agora, você também trabalha com contos tradicionais? Eu trabalho com os contos tradicionais, a gente percebe que tem uma aceitação bacana do público, né? Por exemplo, o trabalho que eu fiz na escola Campos Sales, perto do Heliópolis, a gente fez durante um ano essa seleção junto com a pessoa que coordenava o espaço de leitura. O que é legal a gente trabalhar? Hans Andersen, Monteiro Lobato, vou levar para casa, vou namorar esse livro, vou trazer a semana que vem. E eu sempre usava ele como apoio para a criançada ficar de olho. Eu vou ler essa história depois. Foi legal, porque depois de um ano eles falaram, eles começaram a ir mais na sala de leitura, levar mais livro para casa. Adolescentes também? Também. É fundamental o incentivo, né? Sim, daí a gente leva outros contos um pouco mais recentes para eles, né? Eu gosto de trabalhar com o Ricardo Azevedo, porque ele faz todo aquele estudo e traz contos da literatura tradicional, né? Sei. Da tradição oral, e ele dá o formato do texto, né? Então você leva O Homem que Enganou a Morte, aí a criançada, os adolescentes, já fica curioso, já gostei já dessa. Desperta nessa muito curiosidade. bacana, muito legal. Francine, obrigada pela sua participação Obrigada. aqui, viu? Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. é lindo, viu? Obrigada. E papais que estão em casa, incentivem seus filhos à leitura, gente, é fundamental. Não é, Francine? Com certeza. Eles dizem que quando a criança está pedindo de novo a mesma história, para o mesmo pai, para a mesma mãe, ele quer prolongar aquele tempo perto dos pais. Com certeza. Muito legal. É um carinho especial, né, Com que certeza. deve ter. É muito bacana mesmo, viu, gente? Francine, seus contatos. Eu tenho o e-mail, né? francine.eisbelavista. eisbelavista. francine.eisbelavista. @gmail.com. Tá passando aqui no GC pra vocês. Legal. Ou 2339-6744. 0 operadora 11? 0 operadora 11. Repete pra mim, por favor. 11 2339-6744. Tá bom, Francine, obrigada. Obrigada. Linda. Olha, parabéns pelo seu trabalho, muito especial. Obrigada, gente. A gente agora vai rapidinho pro intervalo, mas já volta, viu? Não sai daí não, eu vou comprar lá outro carro. Temperando o papo. Volta já.